Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará, hoje com a voz um pouco falha, um pouco resfriado, mas estamos aqui, claro, para falar sobre essa eliminação do Vasco contra o ABC na Copa do Brasil, Vasco de fora da competição, Botafogo classificado em cima do Brasiliense, agora tendo a obrigação de vencer os próximos jogos da Taça Rio e também, claro, a preparação de Flamengo para o clássico contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e também o Fluminense, que enfrenta o Voltaço precisando vencer. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do jogo do seu time do coração nessa semana e, claro, vamos rumo aos 400 inscritos aqui no canal do JP Fará, estamos quase lá. Então, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão do inscrever-se e também compartilhe o vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o canal do JP Fará. O Vasco perdeu para o ABC nos pênaltis em São Januário e deu adeus à Copa do Brasil. E esse jogo, para mim, começou errado desde a escalação de Maurício Barbieri, quando ele mais uma vez tirou o Rodrigo do time inicial e preferiu colocar o meio com Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes. O Vasco perde em dois sentidos. Rodrigo dá sustentação para Jair jogar. Rodrigo dá sustentação para o time jogar. E desde a partida contra o Flamengo, quando Maurício Barbieri optou por tirá-lo, eu achei que essa decisão foi errada. E ontem, no jogo do Vasco, eu tive essa confirmação. Vendo de casa, eu assistia um Vasco muito estático dentro de campo, sobretudo pelo fato de Marlon Gomes estar jogando pela esquerda, onde não é a função característica dele. Assim, Marlon empurrou o Alex Teixeira para o meio e perdeu muita mobilidade o time. O Alex Teixeira vinha fazendo bons jogos vindo da esquerda para o meio e o Vasco perdeu essa principal característica do camisa 7, que apesar de o time inteiro ter ido mal ontem, foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo. Ele vinha jogando da esquerda para a direita, buscando o jogo, mas ontem, como o Marlon Gomes foi escalado pela esquerda, ele teve que fazer uma função de camisa 10 e o time do Vasco ficou muito posicional, enfrentando o rival completamente fechado. Então o Vasco não conseguia jogadas de triangulação, de aproximação, e as únicas tentativas eram bolas para frente, bicos para a área. Foi um primeiro tempo muito ruim do Vasco. Até os 30 minutos o Vasco não finalizava, o Andrei Santos no meio perdendo muitas bolas, o Jair errando os passes precipitados e o nervosismo dentro de São Januário era claro. Na segunda etapa o Barbieri até tentou mexer na equipe, colocando o Orelhano, que voltou de lesão, o Nenê e o próprio Eric Marcos, que na esquerda tentavam muito, mas as chances eram muito escassas. O Vasco não conseguiu enfrentar o ABC e quebrar a barreira do ABC. Eu também coloco essa situação muito pelo fato do Vasco estar cansado por essas batidas dos clássicos. O Vasco enfrentou o Flamengo 2 vezes, vai enfrentar a terceira no domingo e enfrentou também Fluminense, Botafogo, uma sequência de 5 jogos em 14 dias. E essa sequência para um time que tá treinando forte, tá jogando muito em cima, ficou muito nítida, que fez a diferença ontem negativamente para o Vasco da Gama, que estava cansado para mim desde os primeiros minutos de jogo. O jogo foi para os pênaltis. Parecia que daria Vasco, até que a pior decisão foi tomada de colocar o Pedro Raul, jogador que perdeu os 2 pênaltis que bateu pelo Vasco, para fechar as cobranças, ser o 5º cobrador. Ele já havia perdido 2 cobranças, então achei uma grande irresponsabilidade por parte do Maurício Barbieri, como ele mesmo disse que foi ele que escolheu dar essa última chance a ele. Assim como o Luca Orelhano, que perdeu depois, estava 30 dias sem jogar, estava pressionado, um jogador meio tímido ainda, não devia bater. Eu colocaria tanto o Léo como o Lucas Piton, que já bateu na Bomboneira contra o Boca Juniors com a camisa do Corinthians. Pedro Raul desperdiçou o pênalti, jogou na lua, Orelhano também, e o ABC foi mais consistente na proposta de jogo e venceu o Vasco nos pênaltis. A estratégia adotada de marcar, de se defender, deu muito sucesso e o ABC se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. O que fica de recado para o Vasco, na minha opinião, ainda é um trabalho em formação, são pouco mais de 3 meses de trabalho, tem muita coisa boa, mas ainda é um time muito cru. Os jovens ainda erram muito nas decisões. O Vasco precisa ter um repertório maior de jogadas e de esquemas, porque ontem Maurício Barbieri ficou refém do próprio esquema e o Vasco não soube jogar. Tentou mudar para um 4-2-3-1 com Marlon Gomes para a esquerda e também não deu certo. Então Maurício Barbieri também é um técnico bom,
ainda tem muito futuro, mas ontem a inexperiência dele e faltou sentir um pouco o jogo fez com que o Vasco fosse eliminado da Copa do Brasil, uma dura queda para o Vasco de um show de desorganização, cansaço e ontem despreparo. Mas o ABC não tem nada a ver com isso, se classificou à próxima fase e o Vasco deu adeus a uma competição que eu julgo que seja muito importante para o Vasco, mas que agora não é mais e o Vasco precisa focar no Campeonato Brasileiro para fazer um ano, como eu sempre falo aqui no canal, de estabilização na primeira divisão. Então agora o Vasco tem um desafio contra o Flamengo na semifinal no domingo às 18 horas no Maracanã. O Vasco precisa vencer de 1-0 o Flamengo para chegar à grande final, mas o emocional vai ter que falar mais alto e vamos ver como esse time do Vasco vai se portar. Quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa eliminação do Vasco. E o Botafogo fez o papel dele, venceu o Brasiliense na Copa do Brasil por 7-1, hat-trick do Tiquinho Soares, volta do Eduardo. Não vou me estender muito sobre o Botafogo, todo mundo já sabe da goleada. Enfrentou um adversário muito frágil, mas fez o papel de casa, jogou em Cariacica com a sua torcida no Espírito Santo e goleou por 7-1, deu uma resposta rápida e precisava ser dado e agora vai enfrentar a Portuguesa 2 vezes pela Taça Rio, já no sábado, enfrenta depois, se passar, Audax ou Nova Iguaçu. O Botafogo precisa vencer bem todos os jogos para dar uma resposta de verdade ao torcedor e começar o ano com o pé direito finalmente. Luiz Castro ainda precisa de reforços, o Botafogo precisa de contratações. Não sei se vai fazer nessa janela, mas é um elenco ainda para mim muito curto para a disputa do Brasileirão. A gente teve a estreia nesse jogo contra o Brasiliense do Leonel de Plácido na direita, parecia muito perdido na marcação, ofensivamente conseguia contribuir, mas foi aí talvez o único reforço que chegou para jogar para o Botafogo. Então é isso, o Botafogo precisa vencer os jogos agora, dar uma resposta para um início de ano muito irregular e se reforçar para a disputa do Brasileiro. Quero saber de você quais são as peças que o Botafogo deve se reforçar para essa temporada. Deixa aqui nos comentários. E agora rapidinho as notícias curtas do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo enfrenta o Vasco tendo o direito de empatar para se classificar para a final do Campeonato Carioca e deve ter o retorno do Felipe Luiz entre os relacionados. O jogador estava machucado desde o início do ano e parece que vai estar relacionado para esse jogo contra o Vasco da Gama, assim como o Davi Luiz, que estava lesionado e tem boas chances de retornar à equipe, assim como o Gerson, que volta de suspensão após cumprir nesse primeiro jogo contra o Vasco. Acho que é um jogo em que o Flamengo vai precisar usar o nervosismo do Vasco a seu favor. O Vasco vem de uma eliminação da Copa do Brasil e, como eu falei, acho o Flamengo favorito, mas o Vitor Pereira ainda está com a corda no pescoço, ainda está com os gatilhos apontados para ele e precisa vencer o Vasco nesse jogo para dar uma respirada. O Flamengo, apesar de ter o empate, tem que vencer o Vasco para dar uma respirada e assim esperar Fluminense sua volta redonda. E quero saber aqui de você nos comentários o que você acha desse jogo, se o Flamengo é realmente favorito. E fechando aqui o nosso vídeo falando sobre o Fluminense, que enfrenta o Volta Redonda precisando vencer, assim como o Vasco precisa vencer o Flamengo no Maracanã. Mais de 35 mil ingressos vendidos, tem expectativa de bom público no Maracanã. E um Fluminense que vai enfrentar um Volta Redonda que se classificou no meio de semana na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense nos pênaltis. Um jogo muito perigoso porque o Fluminense perdeu 2 vezes para o Volta Redonda no Campeonato Carioca, tanto na Taça Guanabara como agora no primeiro jogo da semifinal. Mas eu vejo o Fluminense com mais time, se tiver cabeça no lugar tem jogo para vencer, mas tem que ter respeito pelo Voltaço, que é uma equipe que vem fazendo uma boa temporada, tem que se classificar na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca e quer fazer história, mas eu ainda acho que é o Fluminense o favorito para esse jogo. E claro, quero saber de você aqui nos comentários se você acha que o Fluminense vai passar para a final do Campeonato Carioca de 2023. Então no vídeo de hoje é isso, eu conto com você aqui para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo, peço desculpas novamente pela minha voz, mas é um resfriado e faz parte. E não se esqueça, é claro, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus familiares no grupo de WhatsApp, para eles verem a opinião do JP Fará sobre o seu clube do coração.